Então, nessa reflexão, eu quero compartilhar com vocês que a gente não deve desistir, por hipótese nenhuma, dos nossos sonhos. Desistir não é uma opção. Desistir não é algo que a gente tem que encarar, principalmente quando a vida ela nos traz dissabores ou traz desencontro, quando a vida nos traz algo que vai desafiar o nosso coração. Nós vivemos hoje momentos onde que as pessoas elas estão desistindo por qualquer motivo, por qualquer ocasião, elas estão perdendo o foco, perdendo o objetivo e deixando para trás todos os seus sonhos, toda a sua história de vida, que ela possa estar construindo, principalmente aquele que conhece Deus, aquele que tem a palavra permeando o seu coração, a sua vida. Desistir principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus, não deve desistir por qualquer coisa. De volta e meia a gente fica sabendo de pessoas que desistiram por razões tão pífias, tão infelizes, tão pequenas, tão insignificantes. É quando a vida ela traz um risco, ela traz um desencontro. E o que mais nos chama a atenção a esse tipo de pessoas é que pessoas talentosas, pessoas que têm atributos, que têm talentos, pessoas vocacionadas, pessoas que têm uma predisposição de desenvolver coisas e fazer coisas, e por razões tão insignificantes desistem. Elas desistam e a vida vai passando, e o seu sonho, aquilo que ela mais precisava, aquilo que ela mais queria, aquilo que ela mais desejava de alcançar, fica para trás. Deixa de fazer a obra de Deus, deixa de viver os propósitos de Deus. Uma das razões pela qual as pessoas desistem é quando elas são confrontadas. Talvez seja esse um dos grandes aditivos de alguém desistir, porque elas são confrontadas. Porque nós temos que entender qual é a diferença de confronto para afronta. Existe significados, existem coisas diferentes. Quando você é confrontado, ele tem como objetivo o confronto de levar você ao próximo nível, de você aprender, de você se ajustar, de você mudar de frequência, de você mudar de foco, de mudar de objetivo, porque alguma coisa não estava correta, não estava ajustada. Então, quando você é confrontado naquilo que você está fazendo, ou na maneira que você se comporta, ele vai trazer para nós, se você souber entender esse confronto, um aprendizado. Mas quando você afronta, a afronta tem um simples objetivo de causar muitas vezes o caos. E sempre ela está associada a afronta com a desonra. Porque no argumento que você usa para afrontar, você tem que desmerecer as pessoas. Você tem que desonrar as pessoas. Talvez até para você se sentir melhor um pouco. Mas daí você não sobrepujar a afronta, e você caiu numa afronta. Porque uma pode levar a outra, quando você não é sábio o suficiente de entender
que aquela afronta, ela estava confrontando o teu coração, ou a tua mente, a tua ideia, para expandir. Porque todas as vezes que nós saímos da nossa zona de confronto, ou nós somos confrontados a mudar de pensamento, a mudar de ideia, a mudar de pensamento, de ter uma inteligência emocional que vai nos mudar de nível, a gente acha que nós estamos sendo afrontados, mas muitas vezes é simplesmente uma confrontação de a gente entender que o lugar onde que a gente está, ou o momento que a gente está vivendo, que a história que a gente está vivendo, não é o suficiente para nos levar ao próximo nível. Então desistir, simplesmente quando você é confrontado, é a motivação e a desculpa dos fracos, de pessoa que é fraca emocionalmente. Porque está indo muito bem, você está fazendo, você está tocando, você está desenvolvendo a sua função, você está desenvolvendo as suas atividades, mas quando você é confrontado a melhorar algo, a fazer algo diferente, você desiste. Porque o teu ego não pode ser machucado, não pode ser tocado. E deixa eu te dizer algo. Grandes pessoas perderam as maiores oportunidades da sua vida, da sua história, porque deixaram que seu ego foi desafiado. O ego era tão grande que não quis ser confrontado, que perderam alguma oportunidade. Porque o que vai fazer de você um vencedor é a resiliência de você continuar lutando e fazendo o seu melhor, principalmente quando as coisas não são favoráveis. Aquele que não desiste nunca, aquele que persiste no objetivo de fazer o melhor, de fazer de forma mais profunda, de dar o seu melhor, dar a sua energia em querer fazer o melhor, e quiser fazer diferente, vai fazer de você um vencedor, porque você não desistiu. No primeiro confronto que você teve, você desistiu. Jogou tudo para trás, jogou tudo fora. Perdeu o foco, perdeu o objetivo, perdeu a graça, perdeu a honra. E desistiu. E os dias foi passando e você... Quando a gente olha as maiores realizações das pessoas que fizeram coisas extraordinárias, elas fizeram exatamente coisas diferentes quando todo mundo está fazendo igual. Mas todo mundo está fazendo isso. E se alguém manda você fazer diferente, quer levar você ao próximo nível. Porque se fosse para fazer o que todo mundo estava fazendo, não ia ter diferença nenhuma. Você não ia fazer e não ia chegar a lugar nenhum, porque todo mundo já está fazendo. Mas quando a gente resolve fazer algo diferente, a gente é confrontado, talvez na nossa zona de conforto, de fazer algo diferente. O Senhor vai fazer que a gente chegue a novos lugares, a novas mentalidades, a novos pensamentos, a novos objetivos. Ninguém consegue sobrepujar as dificuldades mais difíceis da vida se abandonar o propósito e abandonar o objetivo no primeiro confronto que tem. É preciso continuar em frente. É preciso continuar em frente. Eu me deparo com a história de um grande músico. Eu estava vindo agora do luthier, e um grande músico que eu conheço, que é o Lauro, mais conhecido como Pirulito. Mas eu me deparo com a história de Beethoven na iminência de se tornar-se surdo,
na iminência de se tornar-se uma pessoa surda, quando a sua família, a maioria dos seus irmãos tinha sofrido um aborto espontaneamente por causa das doenças do seu pai, da sua mãe. Ele foi um sobrevivente, porque se fosse perguntar para as doenças que a mãe tinha e o pai tinha, e pelo destino que o seu irmão teve, eu diria, e a maioria das pessoas diria: não, vamos abortar essa criança. Será mais alguém que vai sofrer, que não vai ter objetivo, que vai morrer antes de 1 ano de idade. E agora, depois que ele nasce, ele desenvolve uma doença que ele vai se tornar surdo. E se tornar surdo para um músico é a mesma coisa que ficar cego para um artista plástico ou um pintor. Quando a percepção auditiva é tudo que o músico precisa. Mas ele não desistiu no intento de continuar compondo, de continuar escrevendo, de continuar se motivando, de fazer o seu melhor. Hoje nós temos um gênio da música clássica que não desistiu. Artista plástico nós temos muitos, mas artistas plásticos leproso, ou que sofre da doença chamada bacilo de Hansen, nós temos nenhum ou poucos, ou quase nenhum. Mas se na tua doença, na tua fragilidade, você não deixa de esculpir, nem que seja em pedra de sabão, e você continua esculpindo, amarrando o sisal na sua mão e continua esculpindo, você se torna um aleijadinho, um dos maiores artistas plástico brasileiro. Era leproso, mas ele não desistiu. Então não desista do teu sonho, não desista de conquistar os seus objetivos. O maior exemplo que nós encontramos é de Cristo. Primeiro que ele se rodeou-se de pessoas que só levavam ele para baixo, pelo simples fato do temperamento das pessoas, dos seus discípulos. Antes deles passar pela transformação, eram pessoas que não levavam ele a lugar nenhum, mas ele não desistiu deles. Ele também não desistiu do sonho, ele não desistiu do objetivo de cumprir a promessa do Pai, de morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados. Sofreu afrontas, sofreu humilhação tamanha, mas ele não desistiu. E se hoje eu e você podemos dizer que somos salvos na pessoa bendita de Cristo, é porque ele não desistiu. Então você não deve desistir do teu sonho. Existe um projeto, existe uma realização que talvez será marcada na história, mas ela só existe dentro de você. Isso só vai acontecer se você não desistir. Existe algo que Deus deu somente a você, que está dentro da sua mente, dentro do seu coração, que não desceu o coração de ninguém, somente do seu coração. Mas se você não desistir, isso será colocado em prática. Essa onda vai continuar. Esse objetivo, esse projeto será em prática. Talvez ele vai influenciar milhares e milhares de pessoas, transformará corações, pessoas, vidas. Mas ele só existe dentro de você. Se você desistir, ninguém vai ficar sabendo. O que você está querendo desistir? É desistir da sua família? É desistir da sua esposa? É desistir de conseguir de gerar um filho? Não desista. Deus tem compromisso com aquele que se levanta, daquele que se levanta mesmo quando as dores, quando o sofrimento, quando o imponderável, quando tudo parece contrário. Mas não desista, porque todas as vezes que o homem se levantou para fazer algo em seu nome,
projeto de vida, Deus se levantou com ele. Mas muitas das vezes as coisas deu errada. O mesmo Deus que foi com ele é o Deus que voltou com ele. É o Deus que mesmo quando tudo parecia ao contrário, Ele é especialista em reescrever história. Ele é especialista em fazer algo diferente. Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se tem um propósito no teu coração, vá em frente. Nem que seja a última coisa que você vai conseguir. Mas não desista. Não desista. Porque o melhor ainda está por vir. Aquilo que não faz sentido hoje, vai fazer sentido um dia. Talvez você não veja a realização desse sonho. Talvez você não consiga desfrutar e você não consiga experimentar o fruto que essa realização vai causar na tua vida. Mas talvez terá uma geração, a tua prole, as pessoas que você talvez não vai nem conhecer, mas que farão parte da tua história, vão colher isso e vão lembrar que você, sem ter muita esperança, sem ter muito apoio, sem ter muito objetivo, não desistiu. Mesmo quando todo mundo falava que era contrário, que era uma loucura, que era um sonho que não era para você. Mas você continuou em frente. E mesmo quando tudo achava que ia dar errado, talvez até você não acreditou. Até você achou que seria somente uma flecha atirada, somente uma realização e uma ação que não teria sentido nenhuma. Mas se essa mensagem fazer sentido para você, se você acha que isso vai fazer sentido para alguém, envie para alguém, marque alguém que você está promovendo na vida dessas pessoas o mesmo objetivo que essa mensagem tem para o meu coração e para as pessoas que eu estou falando. Então que Deus abençoe. Essa é a mensagem que eu senti no meu coração a falar para você nesse dia. Não desista do teu sonho. Desistir não é uma opção. Que tudo quanto você plantar, toda a semente que você lançar na terra, ela vai germinar e vai dar fruto. E vai fazer sentido. E vai ter grandes realizações. E pessoas estarão orgulhosas, estarão desfrutando daquilo que você plantou, daquilo que você fez e daquilo que você não desistiu. Um abraço e que Deus vos abençoe. E até mais.